Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos dar continuidade à nossa aula. Então nós vimos na aula passada sobre a história da anatomia, sobre como que ela surgiu, quando foram os primeiros estudos feitos pela anatomia, quem foi que realizou esses estudos. Nós vimos também sobre os cortes, como que era feito, o porquê que foi paralisado, o porquê que eles começaram, tiveram aquela vontade de pesquisar, de ir atrás. Então, nós vimos tudo, uma introdução sobre a história da anatomia. Hoje, então, nós vamos dar a continuidade à nossa aula. Como nós falamos na aula passada, nós entramos na parte dos planos anatômicos. Então, os planos anatômicos, eles são cortes imaginários, que eles cortam o nosso corpo e eles possibilitam a divisão para que seja feito o estudo e até mesmo ajude, nos laudos de alguns exames. Um exemplo, a tomografia computadorizada. Então, nós temos os planos, que nós vimos, os planos mediano, os planos sagital e os planos frontais, Então, são o sagital, o coronal, sagital, o frontal, ou coronal, e os planos medianos. O mediano, ele é o plano que também é chamado de plano sagital mediano. Por quê? Vamos imaginar como se fosse, uma linha vertical que vai estar cortando o nosso corpo ao meio na linha mediana, como se nós tivesse uma linha imaginária. Esse plano ele vai estar dividindo o nosso corpo em duas partes iguais, direita e esquerda, tá? Os outros planos que são cortados dessa mesma forma são chamados de planos sagitais. O plano frontal ou plano coronal, nós chamamos aquele plano que vai cortar também em forma vertical, mas ele vai dividir o nosso corpo em frente, e trás, em duas partes. Então, são chamados, anterior e posterior. Então, eles são chamados de plano frontal. Já o plano transversal, o plano transverso, é o que vai dividir o nosso corpo como se fosse uma linha imaginária em horizontal que vai estar dividindo o nosso corpo em duas partes, em cima, e embaixo. Então, esses planos anatômicos, eles são feitos para que haja uma identificação melhor das estruturas anatômicas, para que as pessoas consigam estudar e identificar melhor em qual porção, em qual posição está aquela estrutura a ser estudada, tá? Então, aqui o plano transverso, que são os horizontais. Como nós vimos também na aula passada, eu coloquei para vocês aqui uma imagem do plano, para vocês entenderem melhor, que é o plano sagital, que vai estar cortando a pessoa, entre duas partes iguais, direita e esquerda, sagital mediano, porque ele está bem na linha média. Os demais planos que são cortados nessa posição são os planos sagitais. Aí nós temos o plano coronal ou o plano frontal, que é o mesmo plano vertical, só que dividindo o nosso corpo em anterior e posterior, frente e trás. E também nós temos o plano transverso, que é o que vai estar dividindo o nosso corpo, em duas partes, de cima e embaixo. Isso daqui nós já vimos, eu dei exemplos para vocês, então nós já vimos, sobre o termo, quais são as estruturas que nós vamos utilizar como referência. Então, eu dei um exemplo, o osso externo, que ele está, nós estamos utilizando o coração, então ele está anteriormente em relação ao coração e posteriormente em relação ao coração, à coluna vertebral, Então, o osso externo está na posição anterior e já a minha coluna vertebral e os vasos principais estão na parte posterior. Então, nós vimos aqui a imagem para que a gente tenha, uma ideia de como funciona essa divisão dos termos anatômicos.
Isso tudo nós vimos na aula passada. Eu vou estar disponibilizando para vocês essa aula, tá? Vai estar no sistema esses slides para que vocês possam estar dando uma lida e também estar acompanhando as próximas aulas. Agora nós vamos entrar em alguns termos anatômicos que são utilizados para comparação. Então, vocês muitas vezes vão utilizar esses termos nos laudos que vocês vão estar fazendo para os pacientes de vocês. Por quê? Porque assim vocês terão uma forma mais técnica, tá? É um embasamento. Então, vocês têm que estar utilizando de forma técnica para que vocês consigam repassar para o paciente de vocês qual é o órgão que vocês vão estar utilizando. Então, esses termos de comparação, eles são divididos da seguinte forma. Então, a parte proximal, que significa que o órgão ele está próximo à raiz do membro na direção do tronco. E o distal, ele é afastado da raiz do membro, longe do tronco ou do ponto de inserção. O que é o ponto de inserção? É o ponto que eu vou utilizar para identificar se ele está perto da linha ou longe da linha. Superficial significa mais perto da superfície do corpo. Profundo significa mais afastado da superfície do corpo. Vamos utilizar aqui um exemplo. A nossa pele, ela é uma estrutura superficial, comparada às artérias, ossos que estão localizados mais profundamente. Já no sistema venoso, é comum utilizarmos esses termos para diferenciar o sistema venoso superficial, que é o mais próximo à superfície, do sistema nervoso mais profundo, que é onde passa, né, as nossas artérias. Então, nós temos as nossas veias e as nossas artérias. As veias, elas são consideradas um sistema venoso superficial. E já as artérias, elas são consideradas um sistema venoso profundo. Então, dentro desses termos, existem variações. Então, nós vimos variações anatômicas, né? Como que essas variações anatômicas acontecem? Então, varia muito a idade, o sexo, a raça, o biotipo da pessoa, se ela pratica esporte, se não pratica. Então, tudo isso vai variar. Por exemplo, a gente consegue identificar um esqueleto se ele é feminino ou masculino, tá? A gente tem como identificar através da parte de estruturação óssea. Então, nós conseguimos fazer essa diferenciação. Então, vamos utilizar um exemplo, a nossa pelve, o osso da pelve. Se eu tiver dois esqueletos e pedir para identificar qual é o feminino e qual é o masculino, eu consigo através da pelve. O feminino, ele tem a pelve mais larga do que o masculino. Por quê? Porque a estruturação óssea do corpo feminino, essa estruturação da pelve, ela é feita para que na hora do parto normal, ele se abra para que o bebê possa passar. Então, existe toda uma fisiologia, né, ali nessa estruturação, diferente do masculino, né? Então, a gente consegue ver essa diferenciação. Outro exemplo, um crânio, né? Eu consigo identificar de que região do mundo é essa pessoa através do crânio, né? Ela é um africano, ela é um europeu, então um asiático, então a gente consegue identificar através da estrutura óssea desse crânio. Então existe essa diferenciação e essa variação anatômica. Existem também variações anatômicas que nós chamamos de brevilíneo, longilíneo e normilíneo. O que é o brevilíneo? Brevilíneo é aquele indivíduo que é baixo, forte, e com o tronco prevalecendo sobre os membros. Nós temos os contornos externos bem arredondados e grandes cavidades corporais. Já o longilíneo é um indivíduo que é alto, magro, aquela pessoa comprida, né? E os membros prevalecem sobre o tronco. O normilíneo é aquele indivíduo atlético que possui, né, proporções intermediárias. Então, não está nem na característica de brevilíneo e também nem na característica de longilíneo. Então, ele possui um corpo aparentemente, né, de estrutura normal. Nós vimos também sobre a posição anatômica.
Então, a posição anatômica, ela é utilizada para que vocês estejam na hora de vocês estar realizando o procedimento. Então, cada procedimento que vocês forem realizar vai exigir que vocês coloquem o paciente de vocês em uma determinada posição anatômica. Então, por isso é bom vocês aprenderem qual é o tipo de posição que vocês vão estar utilizando. Então, qual é a posição anatômica comum, que nós chamamos de posição anatômica? É o olhar dirigido para o horizonte, a face voltada para frente, ou seja, o paciente vai estar deitado, né? Com o olhar olhando para cima, olhando para o horizonte, a face vai estar voltada para frente, os membros superiores vão estar estendidos e aplicados ao tronco e com as palmas das mãos levantadas para cima, e os membros inferiores vão estar unidos com a ponta dos pés dirigidos para frente. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem para que vocês consigam entender como que é esta posição anatômica. Em decúbito dorsal, o paciente vai estar deitado com a face voltada para cima. Então, ele vai estar deitado, né? É o decúbito dorsal, porque o seu dorso está encostado. Decúbito ventral, você vai estar com o corpo para baixo, né? Como mostra aqui a imagem, e a face voltada para baixo. Muitas vezes a gente dá aquela viradinha para o lado, ou no caso de vocês estarem utilizando uma maca que tenha, né? Como colocar a cabeça do paciente de vocês, que fica aquele espaço, né? Aquele buraquinho ali na maca. Nós temos também o decúbito lateral, o corpo está deitado de lado. E a posição de litotomia, que é o corpo está deitado com a face voltada para cima, com uma flexão de 90 graus de quadril e joelho e expondo o períneo, né? Aonde que a gente mais vê que é utilizado todas essas posições anatômicas? Então, nós utilizamos todas essas posições anatômicas, principalmente para exames de imagens, né? Tomografia, densitometria óssea, ressonância magnética, raio-x. Então, a gente precisa utilizar todas essas posições para que a gente consiga localizar, né, o órgão que nós queremos, né, estar atingindo. Então, essas pessoas que trabalham na parte de imagem, elas fazem essa identificação através das posições anatômicas de forma correta. Junto com os planos e eixos, nós temos também os termos de movimento. Então, os planos e eixos dentro da anatomia, eles trabalham de forma conjunta com os planos e eixos, tá? Então, o que é com os termos de movimento? Então, o que é os termos de movimento? Nós temos flexão e extensão, né? Que é curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo e endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Então, flexão, né? Extensão. Então, sempre lembre, flexão puxa, extensão estica. Extensão estica, flexão puxa. Adução e abdução. Na adução, nós temos um movimento na direção no plano mediano em um plano coronal. E na abdução, nós temos o afastamento do plano mediano para o plano coronal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sobe, abdução, desce, adução. Abdução, nós temos um movimento na direção no plano mediano e um plano coronal. Lembram do nosso plano mediano? É aquela linha imaginária que nós temos em direção ao nosso corpo, tá? Então, direção ao plano mediano do plano coronal. Lembra o coronal que atravessa assim. Então, adução. Afastar-se do plano mediano no plano coronal, abdução, adução. Então, abdução, adução, beleza? Rotação. Então, dentro dos termos, nós temos também a rotação medial e a rotação lateral. Na medial, a gente traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano, tá? Na rotação lateral, a gente leva essa face do anterior do membro para longe do plano mediano. Vamos ver aqui um exemplo. Rotação. Então, rotação lateral, ela vai estar indo afastado. Nós temos aqui, ó, a nossa linha imaginária.
tá? Bem no meio. Então, rotação lateral, ela afasta, né, do membro, ó, afastei. E rotação, deixa eu erguer aqui pra vocês verem, ó, rotação lateral, afastei. Rotação medial, coloquei esse membro, né, pra perto do meu plano medial. Então, afasta e volta. Vocês estão conseguindo entender? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esses planos e eixos, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu posso estar explicando para vocês novamente. Nós temos também a retrosão, que é o movimento de retração para trás, como ocorre na retrosão da mandíbula e do ombro, e protusão, que é o movimento dianteiro para frente, como ocorre na protusão da mandíbula e no ombro. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Retrosão, a gente consegue levar a mandíbula para trás, o ombro para trás, e protusão, nós conseguimos trazer para frente. Um exemplo, para frente, né, e para trás. Então, é esse movimento. Oclusão. Oclusão é um movimento em que ocorre o contato da arcada dentária superior com a arcada dentária inferior. E a abertura é um movimento que ocorre o afastamento dos dentes no sentido superior-inferior. Então, é um movimento, né, de abertura e fechamento da boca, né? Então, é esse o movimento, oclusão. Então, quando os dentes de cima encostam com os de baixo, e na abertura, quando eles abrem. Rotação inferior da escápula. Então, a rotação inferior da escápula é um movimento em torno de um eixo no eixo sagital, no qual o ângulo inferior da escápula move-se medialmente e a cavidade glenoide move-se caudalmente. Nós vamos aprender também o que significa esse glenoide e que se chama os movimentos caudal, tá? Então, nós vamos isso aprender no decorrer das nossas aulas. Rotação superior da escápula é o movimento em torno de um eixo sagital, no qual o ângulo inferior da escápula move-se lateralmente e a cavidade glenoide move-se cranialmente. Então, nós vamos aprender o que é caudal, cranial. Então, vocês vão entender melhor com o passar das aulas essas variações anatômicas. Dentro dessas variações, nós temos também a parte de elevação. Então, na elevação, nós temos o elevar ou mover uma parte para cima, como elevar os ombros. Elevo. E tem também a parte do abaixamento, abaixo. Então, esse é o movimento das variações anatômicas, né, dos termos elevação e abaixamento. Nós temos também a parte de retroversão e anteroversão, tá? Então, essa retroversão é a posição que a pelve tem, né? Quando ela ela levanta a pelve através das espinhas anterossuperiores e posterior. Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês de uma imagem. Então, vocês podem ver que ela está levantando como se fosse o cóccix, né? Ela está levantando aqui. E o final, né, da nossa coluna, né, da coluna, ela levanta através da sínfise púbica. A sínfise púbica, ela é o cóccix. E a interoversão é a posição da pelve na qual o plano, ela está bem coladinha ali no chão. Então, é a anteversão. Retroversão, levanta. Anteversão, fica, né, posição da pelve fica certinha no plano vertical. Quem faz academia provavelmente vai lembrar do que significa pronação e supinação, né? Que geralmente esse termo ele é muito utilizado dentro de uma academia. Então, a pronação, ela é o movimento do antebraço e mão que gira o rádio medialmente em torno do seu eixo, e a palma da mão, ela olha posteriormente. E já na supinação, o movimento do antebraço e mão que gira o rádio lateralmente em torno de seu eixo longitudinal, quando a palma da mão olha anteriormente. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Então, a palma da mão, né,
virou supinação, pronação, ela fica, né, a palma da mão assim. Então, pronação, supinação, pronação, supinação. Nós temos também, dentro da anatomia, então, como vocês podem ver, são muitos termos, né, que são utilizados. Com o decorrer do tempo, vocês vão acabar memorizando os termos que vocês mais utilizam no dia a dia de vocês. Então, por isso é importante vocês conhecerem os termos, mas também vocês vão memorizar aqueles termos que vocês, no decorrer do dia a dia, irão utilizar mais. Vamos dar um exemplo. Um técnico em radiologia, ele utiliza muito todos esses termos, porque ele precisa conhecer todos esses termos para que ele tenha um resultado, né, muito satisfatório no exame de imagem. Então, ele precisa conhecer todos esses termos para que ele realize a correta posição anatômica desse paciente e também que o raio entre de forma correta e atinja a região que o médico quer visualizar. Vocês, como técnico em estética, vocês podem não estar utilizando todas essas posições, todos esses termos, mas vocês vão utilizar alguns deles e no decorrer do dia a dia de vocês, vocês verão qual vai ser o que vocês irão utilizar mais. Então, nós temos também dentro desses termos a parte da inversão, que é o movimento da sola do pé em direção ao plano mediano, e a eversão, que é o movimento da sola do pé para longe do plano mediano. Como vocês podem ver, a gente utiliza muito o plano mediano como referência. Então, vocês têm que ter esse conhecimento dos planos, né? Quais são os planos anatômicos? Então, os planos mediano, sagital mediano, o coronal, né, ou frontal e o transverso. Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês estarem vendo como que funciona, né, a parte da inversão e da eversão. Também existe a dorsiflexão, ou flexão dorsal, e a plantiflexão, que é a flexão plantar. Na dorsiflexão, nós temos um movimento de flexão na articulação do tornozelo, e a plantiflexão dobra o pé ou dedos na direção à face plantar. Um exemplo, plantiflexão, quando se fica em pé na ponta dos dedos, as bailarinas. E na dorsiflexão, quando a gente caminha, né, um morro alto e vai, né, levantando os dedos do solo. Então, vamos lá, dorsiflexão, né, e plantiflexão os dedos na ponta do pé. Então, plantiflexão, lembrem sempre da bailarina ficando na ponta dos pés. E dorsiflexão, lembrem sempre subindo um morro que vocês vão estar colocando o pé, né, a planta do pé e levantando as pontas dos dedos. Então, a nossa primeira parte da aula de hoje era sobre os planos e eixos. Eu vou dividir a nossa aula hoje em duas partes. Então, a primeira parte está finalizada. Logo mais eu estarei postando para vocês também a segunda parte, que nós vamos estar dando entrada na parte cranial, caudal e também dos nossos sistemas, né, dentro da anatomia. Nós vamos iniciar com a anatomia do sistema ósseo, tá? Então, nós vamos iniciar pela parte esquelética e vamos dar continuidade em todos os sistemas. Qualquer dúvida, pessoal, sobre essas terminologias anatômicas, sobre os planos e eixos, vocês podem estar entrando em contato comigo que eu vou estar tentando sanar para vocês, beleza? Então, era isso, a nossa primeira parte e obrigada!